Olá, bom dia, seja bem-vindo ao quadro Café com Jesus. Eu me chamo Tony Lucas e hoje o tema está imperdível. Foi revelado o segredo da salvação. Você sabe o que você deve fazer para ter vida eterna, imortalidade? Então, fique comigo e ao longo desse vídeo você vai descobrir esse mistério. Aproveite também, se inscreva no canal, curta, comente abaixo o que você achou desse vídeo, achou desse tema, para que assim nós possamos discutir de forma saudável e crescer juntos. Amém? Então, o tema de hoje é sobre o mistério da salvação. Como alcançar a salvação? O que é de fato a salvação? É ter uma vida eterna com Deus? Então, esses conceitos serão apresentados aqui no vídeo de hoje. E o texto base se encontra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 9, que diz assim: Se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Amém? E o contexto dessa palavra é muito interessante, porque Paulo escreveu isso à igreja de Roma, que eram povos estrangeiros. E ele fala num contexto onde os judeus, que eram adeptos da lei de Moisés, também alguns haviam se convertido ao cristianismo, mas eles queriam implantar todos os dogmas, e os preceitos da lei para que os gentios também fizessem e cumprissem. E para esses judeus que eram da linhagem dos fariseus, não seria possível que Deus aceitasse outros povos, os povos estrangeiros e gentios, a não ser que de fato eles se assemelhassem e se tornassem praticamente judeus, com os usos e costumes praticados pela lei judaica. E é nesse contexto que Paulo ele escreve essa carta e diversos capítulos ao longo do livro de Romanos. Em Romanos 10, Paulo também fala a esse respeito. Romanos 10, versículo 12, ele diz: Não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo, no caso Cristo, é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. E versículo 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então Paulo resume a salvação que é por meio da fé. A fé que Deus enviou seu Filho ao mundo, Cristo, e que o seu testemunho foi verdadeiro, que de fato Cristo, ele é o Messias, o Salvador da humanidade, profetizado pelos profetas do passado, Isaías, Ezequiel, Daniel. Então, quando você faz essa análise das Escrituras, examina, você compreende a história de Cristo, entende que ele foi um ser humano perfeito, aquele que não tinha pecado, e que ele cumpre em si, inclusive todos os mandamentos da lei. Ele foi o único capaz de cumprir todos os mandamentos da lei. Então, essa fé que Cristo é o Filho de Deus e que ele não foi um Jesus apenas histórico. Existe esse detalhe, como Paulo fala no versículo 9, Romanos 10, versículo 9, que ele diz: você tem que, em seu coração, crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Porque aí é onde está toda a operação do milagre de Deus. A operação do Espírito Santo é justamente quando Cristo, ele tendo padecido, ao terceiro dia ele ressuscita dos mortos, assim como ele mesmo profetizou. E quando nós cremos nisso, automaticamente nós somos cobertos por esse conhecimento da graça de Deus. Nós aceitamos o Filho. E o Senhor Jesus, em determinado momento, ele diz: todo aquele que me ama, o meu Pai o amará. Todo aquele que me ama guardará as minhas palavras. Eu o amarei, o meu Pai também o amará, e nós viremos para ele e nele faremos morada. Então existe aí, eu diria até um conjunto de etapas para que você possa aceitar essa salvação de Cristo.
amá-lo, né? Crer que o seu testemunho é verdadeiro, guardar suas palavras, praticá-las, obviamente. E quando você faz isso, você automaticamente é preenchido pela a graça de Deus, o amor de Deus lhe envolve, e agora você não vai mais andar só neste mundo, porque Cristo, como um de seus títulos, que eu até já mencionei em outro vídeo, que vocês verão card, que eu falo sobre um dos títulos, que é Cristo como Deus conosco, Emmanuel. Então, uma vez que você o ama e você guarda as palavras dele, ele passa a habitar dentro de você, e agora sua vida vai ser transformada. Você vai olhar para as pessoas com o olhar de Cristo, você vai falar com a sabedoria de Cristo, você vai pensar também com a inteligência e com toda a sabedoria que não provém do intelecto humano, mas sim vem da eternidade. Então, a salvação que Paulo fala, ela está, primeiro, disponível a todas as pessoas, não somente a um povo, como muitos pensam, inclusive os judeus, né, os israelitas também, na época achavam que Deus era a propriedade deles, porque eles tinham a lei de Moisés. Tem muitos hoje que podem achar isso. Ah, não, Deus é o Deus brasileiro, o Deus é brasileiro, Deus é judeu, Deus é da Palestina, Deus é grego. Não existe isso. Deus não faz acepção de pessoas. O próprio apóstolo Pedro, em determinado momento, o Senhor o convocou a orar pelo centurião Cornélio, que era romano, e ele teve uma visão, que ele via que descia do céu, como se fosse uma toalha, cheio de animais silvestres e imundos, e o Senhor pedia, mata e come. E por 3 vezes essa visão apareceu para ele. Ele disse, Senhor, eu nunca comi coisa tão comum e imunda. Mas a palavra continuou com ele, né? Após isso, chegaram alguns rapazes dizendo, olha, Pedro, vem conosco. E o Espírito Santo testificou no coração de Pedro para ele ir também à casa de Cornélio orar com ele. Chegando lá, ele, após pregar, né, a palavra do Senhor, falando sobre Cristo, o seu nascimento, morte e ressurreição, eles oraram por Cornélio e sua família, e eles foram batizados com o Espírito Santo, começaram a falar em línguas. E aí Pedro entendeu a visão. Ele disse, como negar que Deus também está sobre eles, que Deus não faz acepção de pessoas, muito pelo contrário, ele busca em todas as nações homens e mulheres que tenham um coração reto e agradável a ele. Então, esse é o mistério da salvação. E Paulo vai além. O apóstolo Paulo, no capítulo 2 também de Romanos, versículo 10, ele diz, porque quando os estrangeiros, os gentios, que não têm a lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles a lei para si mesmo, são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Então ele disse, mesmo os povos estrangeiros, Deus implantou em todos nós um tribunal ético, que é a nossa própria consciência. Então, ainda aqueles povos que não possuem os preceitos da lei judaica, os mandamentos, né, do judaico-cristãos, digamos assim, ainda assim, eles possuem uma ética universal em seus corações que os acusa quando eles praticam algo que é desagradável a Deus e que também testifica quando eles fazem aquilo que é bom. E eles serão julgados por isso, pelo conhecimento que Deus os concedeu. Deus é justo, Deus não vai cobrar algo que alguém não recebeu. Então todos nós seremos julgados pela luz que nós recebemos. Mas se você teve a oportunidade maravilhosa de conhecer sobre o Evangelho de Cristo, então você também agora tem que tomar sua decisão. Que decisão é essa? É ficar apegado ao Cristo histórico, porque o Cristo histórico e muitas das vezes até difundido pela religião é aquele Cristo que parece que não transcendeu, né? Que ficou na cruz, que era uma pessoa muito boa, que fazia curas, milagres, mas foi morto por conta da maldade
do coração dos fundamentalistas religiosos da época, o povo que o rejeitou, porque esperava nele a figura de um líder guerreiro que iria livrar Israel das mãos do Império Romano. Então esse é o Cristo histórico. É um Cristo que virou coitadinho e que foi morto e humilhado e ficou nisso mesmo. Mas todo o trabalho dos apóstolos, tanto Pedro, Paulo, Tiago e os demais, foi justamente mostrar que Cristo, a história do Senhor, não terminou na cruz. Então eles são exemplos de testemunhas vivas de que viram Cristo ressuscitado. E tudo isso está descrito no livro, né, nos evangelhos, nos 4 evangelhos, quando o Senhor, após ressuscitar dos mortos, apareceu para a igreja, apareceu primeiro para Maria Madalena, apareceu para 2 discípulos que estavam no caminho para Emaús, e o próprio Cristo começou a conversar com eles, e eles não perceberam que era Cristo, mas depois, no partir do pão, a ficha caiu, né? E eles entenderam que era o Senhor Jesus ressuscitado, né? Cristo também apareceu por diversas vezes, estando os discípulos reunidos em casa, ainda com medo. Cristo se apresentou no meio deles, como naquela clássica oportunidade em que Cristo fala com Tomé, disse: Tomé, sou eu mesmo, toca aqui, né, nas minhas feridas, nas chagas, toque aqui no meu lado, né, onde havia sido perfurado com a lança. E Tomé, quando reconhece que de fato era Cristo ressuscitado, ele diz: Senhor meu e Deus meu. E aí o Senhor Jesus fala também: você creu porque você viu, bem-aventurado aqueles que não viram e crerão. Ou seja, que diz respeito a nós e a todos aqueles que não tiveram essa oportunidade de estar com Jesus durante a sua curta passagem aqui nessa terra, mas nós cremos através da sua palavra que ele é o Messias de Deus, o Salvador da humanidade, porque através do seu sacrifício que foi profetizado, ele, por vontade própria e pela vontade de Deus, entregou sua vida como a expiação do pecado da humanidade, simbolizando o Cordeiro perfeito de Deus. Logo, agora, não é necessário mais nenhum sacrifício humano, sacrifício de animais, já que o sacrifício perfeito foi consumado por Cristo na cruz. E a última palavra que ele diz é o quê? Senhor, está consumado. Ele fala essa frase: está consumado, está pago, porque ele pagou a dívida da humanidade, a dívida da iniquidade praticada pelo ser humano, para que agora nós pudéssemos ter acesso mais uma vez ao trono da graça de Deus. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. Antes, os sacerdotes que iam, e o sumo sacerdote ia uma vez no ano apresentar o pecado do povo diante de Deus, mas agora todos nós somos convocados a ser sacerdotes também de Cristo e temos livre acesso. Basta você ir hoje, você que está me ouvindo, ir no seu quarto, fecha a tua porta, ora ao Senhor em secreto, e Deus que vê em secreto vai te recompensar. Foi assim que Cristo nos ensinou. Então, é esse o significado da salvação. A salvação, ela vem através do conhecimento da graça de Deus, através do conhecimento de que Cristo ressurgiu dos mortos e que Ele é o nosso único e suficiente Salvador. Salvação não vem somente pelas obras, para que as pessoas não se gloriem, né? A gente vê muitas pessoas boas, organizações filantrópicas, e não é somente através disso que você será salvo, né? Você alcançará a graça de Deus, porque a graça é um favor imerecido. Então, a gente entende que a fé sem obras é morta, mas também não são as obras que levam à salvação. A salvação, a vida eterna, ela vem por meio de Cristo. E todo o sacrifício já foi pago por Ele. Basta nós aceitarmos essa cura, essa salvação que Ele dá de graça a todos nós e termos uma vida agora de intimidade com Ele. Se você gostou desse vídeo, curta, comente abaixo o que você achou do tema desse vídeo. Eu vejo que muitas pessoas por aí vendem, né, a salvação, vendem a bênção, mas ela está disponível gratuitamente a todos nós. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo do quadro Café com Jesus. Muito obrigado.